Olá pessoal, vamos lá para mais uma aulinha de Libras. Hoje na nossa sequência nós vamos aprender um pouquinho sobre aquelas pessoas da nossa família, tá? O tio, vó. Nós vamos aprender como se pronuncia em Libras os familiares, tá? Os nossos próximos. Nós vamos lá. Então o nosso primeiro sinal em Libra que nós vamos aprender hoje é o família. Como que nós pronunciamos família? Olha só, nós vamos fazer a letrinha F, tá? Do nosso alfabeto. Olha, estão vendo como é importante? A primeira coisa no passo de Libra, nós precisamos conhecer o alfabeto, porque a partir do alfabeto nós conseguimos a configuração de outras inúmeras palavras, tá? Então, olha só, nós vamos fazer a letrinha F, tá? Vou abaixar o meu indicador, as duas mãos, tá? Meu polegar aqui, letrinha F. Vou juntar, certo? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Família. Novamente, letrinha F, junta as duas mãos, ó. Família. Então, essa é a configuração de família, ok? Vamos lá. Família. Para nós adentrarmos entre pai, mãe, irmão, nós vamos primeiro identificar o sinal de homem, tá? Homem e mulher. Então, esse sinal aqui é o sinal de homem, ó. Certo? O sinal da barba, tá? Então, homem. Esse sinal aqui. Mulher. Polegar, você vai passar aqui no seu rosto, ó. Mulher. Certo? Então, ó, homem, sinal de masculino, mulher, feminino, certo? Agora, então, vamos lá. Pai. Vamos conhecer o sinal de pai, tá? Lembrando, como a prof já falou em outras aulas anteriores, que Libras, ela se diferencia dependendo da região, tá? Então, tem uma região que nós utilizamos o sinal, outra região vai utilizar, e nem por isso o sinal está errado, tá certo? Então, vamos lá. Pai, nós vamos lá. Pai, olha só. Sinal de um homem e você vai fechar a sua mão, tá bom? É como se fosse pedir a benção, tá? E vai colocar aqui, ó, tá? O dorso da sua mão aqui. É como se fosse beijar pedindo a benção. Não precisa beijar, tá? Mas é como se fosse, tá? Então, ó. Pai. Mãe, que é mulher. E pedindo a benção também. Novamente, pai. Mãe. Certo? E agora filho ou filha, tá? Vamos lá, filho, ó, esse sinal aqui, ó, de filho, tá? Você vai colocar aqui sobre o seu peito, tá? E você vai puxar, porque filho é algo que sai, tá? Então, ó, esse sinal aqui você puxa, tá? Filho. Aí, se for filho, se for do sexo masculino, então é. Se for filha, certo? Bom? E irmão. Nós poderemos utilizar irmão assim, olha, assim, assim ou assim. Letrinha I, ó, de irmão, tá? Irmão, certo? Nós temos esses três sinais. Irmão. A professora gosta desse sinal aqui, é mais tranquilo. Irmão ou irmão, certo? Depois de irmão, marido ou esposa. Para marido e esposa, nós vamos utilizar a configuração de casamento, tá? Nós utilizamos casamento. O que é casamento? Casamento é essa configuração aqui de mão, ó. Isso aqui é casamento, tá? Casamento. Só que aí se eu quero falar se é meu marido ou minha esposa, então eu vou falar igual meu marido, tá? Então, configuração de casamento, que é marido, certo? Agora, esposa. Configuração de casamento, esposa, ok? Mais um. Agora vamos namorada. Como é que a gente vai fazer a configuração? Olha, tá? Vou pegar aqui o meu dedo do meio, olha só. E ele vai ficar se topando, tá? É como se fosse um beija-flor se beijando aqui, tá? Ó. Essa daqui é a configuração de namorado, tá? Aí se eu quiser falar namorado, vou fazer essa configuração e namorado. Se for namorada, ok? Professora, e aí casei, né? O que o meu marido é da minha mãe, né? É genro. E como nós vamos fazer o genro? Nós vamos, olha só, vamos fazer a configuração em G, de genro, tá? Olha a importância do alfabeto. G. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apontar aqui no coração, fosse no coração, e nós vamos fazer assim, esse movimento aqui, tá? Ó, tá? Acho que dá pra vocês verem daí, não tá cortando, tá? Fica com medo por causa do vídeo cortar.
Então, nessa altura aqui, a altura do peito de vocês, tá? Vocês vão fazer com o movimento assim, como se estivesse ciscando aqui assim, tá? Ó, tirando, tá? Então, essa é a configuração de genro. E nora, nós vamos fazer a letrinha N do alfabeto, na mesma posição aqui no peito também, tá? Nós vamos, ó, como se estivesse tirando, tá? Tá? Quando casa, vai lá e tira lá da casa, da mãe, do pai, né? Então, olha lá, nora, ó, tá indo lá, ó, tá tirando, ó, tá? Nora. Depois de nora, e sogra, sogro ou sogro, tá bom? Como é que é sogra e sogro? Nós vamos fazer a configuração de S, ó, configuração de S, fechou? Dedão aqui, tá? Não é aqui porque senão é A, aqui, S. Nós vamos colocar lá sobre o peito, olha só, sogra mora no coração. Só que não, nós vamos colocar aqui e vamos arrastar, tá? Então coloca aqui sobre o peito e arrasta, tá? Sogra. Novamente, coloca sobre o peito, só que não arrasta, tá? E aí se for sogra, então, essa configuração arrasta, mulher, né? Que é sogra. Se for sogro, também. Sobre o peito, arrasta, homem, sogro, ok? Depois, nós vamos aprender tio. Tio. Tio, a letrinha C, tá na testa, tá? Letrinha C na testa, tio. Tio, homem, tia, mulher, ok? Próximo, sobrinho. Sobrinho, olha só. Sobrinho, essa configuração aqui, ó, a mãozinha você vai fechar assim, tá? E vai fazer aqui assim, só que fica um movimento aqui na testa, tá? Ó, na testa, sobrinho. Sobrinho, certo? Madrinha, padrinho ou afilhado, a configuração é a mesma, tá? É a configuração que simboliza o batismo, batizado. Então, o que acontece na igreja quando vai lá, quando é batizado, ou independente da igreja que seja, né? Sempre é uma água sobre a testa, né? Que derrama, né? Então, nós vamos fazer aqui a letra M aqui na testa, tá? E puxando para trás, tá? Ó, tá? Então, essa é a configuração de madrinha, afilhado e padrinho, tá? Mas se é madrinha, aqui, né? Se é padrinho, aqui, tá bom? Vai depender do contexto que você vai falar, tá? Aí então a gente descobre pelo contexto se é madrinha, se é padrinho ou se é afilhado. Depois, avô ou avó. Tem mais também de um significado, tá? Tem mais de uma expressão em libras. A professora vai ensinar uma aqui. Então nós vamos colocar aqui sobre o queixo, tá? Aqui e ó, avô ou avó. O que vai diferenciar? Eu vou fazer aqui avô, avó, ok? Tá? E depois, primo. Primo, vamos lá, o primo, todo mundo tem primo, né? Olha, configuração de primo, presta atenção, tá? Ela é parecida com trabalho, de trabalhar. Então, a configuração, olha só, nós vamos fazer a letrinha D. Letrinha D, olha lá, do alfabeto, tá? É letrinha D, as duas mãos. E você vai, tá? Só que a posição que ela tem que ficar é na sua cintura, tá? Aqui acho que não vai dar pra vocês verem minha cintura, então eu vou fazer em cima aqui, tá? Então vocês vão, esse movimento aqui, ó, é primo, primo, é como o primo fica futucando, sabe? Brincando. Então, primo, ó, futuca, tá? Mas presta atenção, se você abrir aqui o seu polegar e virar a letra L, mudou o significado, já é trabalhar, tá? Então, isso daqui é trabalhar. Atenção. Então, eu preciso que fique assim, tá? Ó, tá? De dedo. Vou cutucar lá meu primo, minha prima, ó. Então, aqui é primos, ok? Tá certo? Então, agora nós aprendemos algumas palavrinhas. Agora, a prof vai fazer uma pequena frase, tá bom? Então, aprendemos filho, certo? Filho, né? Pai, mãe, tá? A professora vai fazer uma frase e eu quero que vocês, no final, depois vocês escolham 5 nomes aí de parentesco, tá? E façam o sinal para a professora, o vídeo, tá? Se quiser fazer a frase, melhor ainda, tá? Ó, pra eu fazer uma frase minha, tá? Então eu vou falar que eu tenho 2 filhos, que é verdade, tá bom? Então, eu tenho, o que eu tenho? Ó, tenho, vou apontar pra tenho 2, número 2, 2 filhos lindos. Novamente, vamos lá? Eu, ó, tenho 2 filhos lindos, tá? Agora, eu vou falar que eu não sou filha única, porque a professora não é filha única, a professora tem 2 irmãos, tá? Eu sou a caçula. Então, eu vou falar que eu tenho a irmã que é mais velha, tenho um irmão e eu depois. Então, eu falo assim, ó. Eu
Eu. Filha. Filha única? Não. Não. Tenho 2 irmãos. Ó, 2. Primeira, uma irmã. Segundo, um irmão. Ok? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fico esperando o vídeo de vocês. Tchau, tchau.